Olá, meus queridos. Que bom estarmos juntos novamente para o nosso programa Fé e Vida, nesse início de ano, dia de 2020. Vamos então clamar, suplicar a bênção de nosso Deus para as nossas reflexões, as nossas caminhadas durante este ano. Iniciemos então a nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Rezemos também a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Saudemos a nossa Mãe Santíssima, a nossa Mãe querida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hoje, nós colocamos como temática para a nossa reflexão, assim como título, somos chamados a ir ao encontro com Deus conosco e retornar por outro caminho. Então, meus queridos, neste tempo de Natal, a celebração da solenidade da Epifania do Senhor, que é a manifestação de Deus, é muito importante. Acolhamos os seus sinais. Supliquemos ao Senhor que nos ilumine para fazermos um bom encontro e um acolhimento dos nossos corações, da sua luz e dos seus sinais. E assim, possamos ter um caminho iluminado neste ano que se inicia. A celebração que hoje a liturgia nos conduz é a manifestação do Senhor Deus, que é a salvação para todos, a chamada Epifania do Senhor. Ele é a luz que acende, que ilumina todas as trevas e atrai todos para si, todos os homens, cumprindo assim as profecias. O projeto de Deus se torna uma realidade entre nós. É a condução de todos os homens à salvação para a vida definitiva. Veremos que a importância do mistério da encarnação, que tornou tudo isto possível e real. É a comunicação do humano e divino, o nascimento de Jesus, visível aos nossos olhos. Os magos que vêm de longe do Oriente representam o estrangeiro, o desconhecido, todas as raças, povos, a quem esta boa nova é destinada. Com esta celebração, Deus quer que tenhamos e vivamos uma vida fraterna e solidária, enfim, uma verdadeira fraternidade, pois o fruto do encontro com esta luz é dela, deste encontro, que recebemos as forças para caminharmos por caminhos diferentes, para sair da opressão, da ostentação
e da ganância de poder, de morte, e assim vivenciaremos a verdadeira libertação e retornaremos por outros caminhos, regenerados e transformados, pois esta luz é a que sustentará a nossa caminhada. Esta luz que chegou é Jesus, o nosso Salvador, o Messias, o Cristo de Deus. São Paulo nos revela este mistério com grande alegria, afirmando que este mistério estava escondido e agora nos foi revelado. O mais importante de tudo, isto é que após este encontro com esta força, com esta luz, retornaremos por outros caminhos, abandonando assim as trevas, as escuridões. Enfim, buscaremos a nossa conversão. Renovemos, portanto, o nosso coração, abrindo para os seus ensinamentos. Ouçamos o que nos diz as leituras de hoje. E na primeira leitura, nós refletiremos o profeta Isaías, que nos diz: levanta-te, acende as luzes, Jerusalém, porque chegou a tua luz, apareceu sobre ti a glória do Senhor. Eis que está a terra envolvida em trevas, nuvens escuras, cobrem os povos, mas sobre ti apareceu o Senhor, e sua glória já se manifesta sobre os povos, caminham a sua luz e os reis ao clarão da tua aurora. Levanta os olhos ao redor e vê. Todos se reuniram e vieram a ti. Teus filhos vêm chegando de longe, tu com tuas filhas carregadas nos braços. Ao vê-los ficarás radiante, com o coração vibrando e batendo forte, pois com eles virão as riquezas de além-mar e mostrarão o poderio de tuas nações. Será uma inundação de camelos, dromedários de Madiã e de Éfata, que te cobrirá, e virão todos de Sabá, trazendo ouro, incenso, proclamando a glória do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, nessa primeira leitura, que nós hoje contemplamos, refletimos esta profecia de Isaías, vem nos mostrando com grande veemência, essa grande importância que ele nos pede, nos impele, para que nós alegremos, levantai-nos, porque esta luz, tudo aquilo que pairava, toda aquela angústia, todas aquelas tristezas serão dissipadas. Porque a glória de Deus se manifestará entre os homens. E aqui, nesta história, na história da salvação dos homens, nós percebemos que este povo escolhido, este povo judeu, vivendo nesse exílio, vivendo a marginalização, todo tipo de opressão, todo tipo de exploração, e isto com todos os dias após dias nesse sofrimento, a primeira coisa que vem à mente dessas pessoas é o desânimo, é desesperanças. E o profeta Isaías, ele entra, ele mostra, ele tenta mexer assim com o brilho, com a moral dessas pessoas, alegando, mostrando para eles que a luz desse Deus, ele vai resplandecer. E ele utiliza, vamos falar assim, desse aspecto geográfico, historicamente, Jerusalém, pela posição onde que ela fica, o brilho do sol, a aurora, ele coloca nessa visão que essa luz de Deus é ela que vai brilhar sempre, que este Deus nos acompanhará e nos acompanha, e de toda a nossa caminhada,
inspirando em cada um de nós esta confiança. E nós podemos perceber na história, do passado e até hoje, que este povo judeu é um povo, bem dizer, nós podemos dizer sem terra, é um povo espalhado pelo mundo inteiro, mas um povo de fibra, um povo forte, um povo acolhedor, um povo de esperança, né? E tudo isto acontece o quê? Por causa dessa profecia, deste Deus que se manifesta, e Ele nos chama. E aí a gente vê essa história, como este povo, nós também podemos colocar esta reunião, esta caminhada dessas pessoas, que aí coloca, né, como dromedários, né? Seria como se fosse assim, uma caminhada para fazer um culto, né, uma celebração em Aparecida do Norte. São vários carros, são pessoas de vários lugares. Só que tem que Jerusalém, ela ia receber as pessoas do mundo inteiro, louvando e agradecendo a Deus por tudo isto. E aí nós podemos perceber também que estas nuvens que ele fala, essa opressão, esta maldade, ela pode ser no sentido, não falar no singular, no eu pessoal, na minha família, na minha comunidade, na minha paróquia. O que nós estamos confiando, o que nós estamos depositando para Deus, o que nós estamos expulsando, quando essa luz de Deus ela entra, quando essa luz de Deus ela brilha. Criar assim o que? Uma coragem, para que nós tenhamos o que nessa reconstrução, aproveitando, né, nesse início de ano, para que nós retomemos a nossa caminhada e às vezes de maneira e modo totalmente diferente. E muitas vezes nós queremos o que? Insistir na mesma forma, na mesma maneira. E aí a gente vai perceber que todas as nações, todos os reis proclamarão louvores a este Deus. E todas as riquezas de mar a mar serão oferecidas por este Deus. Por isso que no Salmo de hoje, que nós lemos no Salmo 71, tem como refrão: as nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Esta é uma afirmação que confirma que todos os habitantes da terra têm o direito à salvação, preparada por Deus para os homens. Jesus é o Rei que acolhe todos os reis da terra, assim como todos os povos, os indigentes, pobres, humildes, ricos, enfim, todos têm o direito de adorar. De mar a mar, estende o que? O seu domínio, o seu poderio, e não fica ninguém de fora. Então nós podemos ver essa manifestação desta luz, que vem ao nosso encontro. Ela vem nos buscar o que? É um convite para que todos nós adentremos. E sob esta luz, nós possamos o que? Fazer a nossa caminhada, o nosso dia a dia, de tudo aquilo que nós necessitamos, no aspecto da solicitude entre nós irmãos. Por isto que no Evangelho de hoje, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 2, versículo de 1 a 12, ele vem nos dizendo assim: tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus, que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo com o todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntavam-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo alguns é menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então
Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois nos enviou a Belém dizendo: Ide, procurai obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que eu também vá adorá-lo. E depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinha visto no oriente ia diante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois, abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho, para não voltarem a Herodes, retornaram para a sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus queridos, minhas queridas, nós ouvimos neste Evangelho o sinal, esta manifestação de Deus, que se dirige a todas as pessoas, a manifestação da realização das profecias dos profetas, de todos os profetas, especificamente hoje, quando nos diz tu, Belém, de Miqueias 5:1. Então aqui a gente percebe essa concretização, esta realização, este efeito salvífico deste Deus conosco, essa manifestação dessa luz, deste menino Deus. Nos mostra hoje também, ao mesmo tempo, que este menino, desde o começo, ele já começa no mundo a pedir, ao mesmo tempo solicitar, ao mesmo tempo nos colocar em uma condição de que quem eu escolho? Escolho a luz ou escolho as trevas? E nós percebemos que nesta escolha, nós vimos que os reis, o poder, não acolheu este menino Deus. Muitas vezes o que por inveja, por perda de ostentação, por perda de poder, e muitas vezes até o cinismo é aplicado e é utilizado. E o mais interessante, que estes magos, que pela tradição vem com o nome, que aqueles 3 nomes, que foi no século V, século VI, que foi colocado este nome, não são reis, são os magos, que tem vários sentidos, vários significados, mas para nós, teologicamente, eles vêm nos dizer o quê? São todas essas pessoas de todas as raças, de todas as pessoas, aquelas que estão fora vamos falar assim, da fronteira da Palestina, da fronteira de Israel. Porque o próprio Israel, o próprio povo, os próprios sacerdotes não acolheram este menino Deus. E eles, iluminados pela essa estrela, eles caminharam por um período bem grande, um período longo, até nesta caminhada. E inocentemente, por falarem reis, aonde que eles teriam que procurar? A estrela guiando, eles vão seguindo. Na hora que chega perto do palácio, eles vão procurar no palácio. Só aí que tem um detalhe. A estrela, ela apaga, ela não se mostra, porque naquele local, naquele ambiente, onde que reside a maldade, a ostentação, a exploração, a morte, as trevas, Deus não compactua com isso. E aí a gente vê a falsidade, a hipocrisia, que tantas as vezes até perante o nosso Deus, dependendo da pessoa, o que ele utiliza.
Então, quer dizer, eles vão na sua maior inocência buscar esta informação, porque eles queriam, como na própria palavra nos mostra, eles se ajoelharam, reconheceram o menino Jesus como um Deus vivo, um Deus que ia gerar, estimular essa nova tipo de vida, essa libertação para a nossa verdadeira vida, para a nossa verdadeira felicidade, para essa vida eterna que é a nossa salvação. E assim, quando ele fazendo a sua inquisição, suas perguntas, com os seus assessores, com os seus profetas, com os seus sacerdotes, quando eles afirmam que é de Belém, a primeira coisa que ele faz. Então agora ele vai armar. A intenção dele não era de adorar Jesus, mas os magos acreditavam que era para adorar Jesus. Aí, quando ele fala, vai mesmo, procura, quando achar, vinde e me mostrai. Vinde me mostrai onde que está esse Jesus. E aí, o que eles fazem? Na hora que eles saem desse palácio, a estrela novamente brilha. Eles começam a caminhar, encontram o quê? Essa gruta. E nessa gruta, na manjedoura, encontra esse menino Jesus. E neste encontro, o que eles fazem? Eles se prostram, porque aí mostrando que este Deus, para toda a humanidade, para todas as pessoas, é Ele que merece o nosso louvor, é Ele que merece o nosso reconhecimento, é Ele que merece o quê? A nossa primeira opção de vida, sentido de vida. É Ele que apaga todas as nossas trevas, é Ele que cura todas as nossas angústias, é Ele que nos fortalece para a nossa caminhada. E aí, neste reconhecimento, eles abrem as suas malas, o seu dispositivo que ele tinha, e oferecem para este menino Deus. Esses 3 presentes têm um significado muito forte. O ouro, mostrando a divindade de Deus. Depois coloca o incenso, que a oração é essa louvação a Deus. E depois vem a mirra, já mostrando que a mirra era utilizada para embalsamar os corpos. Mostrando não a morte, cultuando a morte, mas mostrando que Jesus, este Deus, te daria a sua vida para os resgates de toda a humanidade. É Ele, Jesus, que nos faria sobre isso. E outra coisa muito interessante que nós temos que buscar e ver, que hoje nos mostra Jesus em Belém. O que é Belém? Belém é a cidade que é de Davi, para que ele não fosse colocado assim à mercê como os falsos messias, comprovando novamente a dinastia de Jesus. E essa luz, ela que vem ao encontro de todos nós. Então, depois desse encontro dessas pessoas, desses reis representando toda a humanidade, eles encontram quem? Com Jesus. E quando dormem, em sonhos, pelo discernimento, pela oração, que nós temos que buscar essa luz, é ela que vai nos direcionar. Eles voltam por outro caminho, não voltam pelo mesmo caminho. Mesmo assim, pela dureza do coração, pela maldade, nós sabemos a mortandade de quantos inocentes, com a intenção de quê? De apagar esse menino Deus, de eliminar esse menino Deus. Tudo isso por causa de quê? Desta treva, do orgulho, da ostentação, da morte, da opressão. Por isso, que nesse dia de hoje, nós temos que sempre pedir a Deus que nos ilumine, por ver, porque quantos Herodes, quantos poderes hoje nós temos. Quantas pessoas hoje vivem marginalizadas pela opressão. Que esse Espírito, que essa luz, possa discernir sobre todos nós este caminho e esta vontade de encontrarmos e retornarmos à nossa conversão, voltar o nosso coração para que vivamos o quê? Como irmãos, uns dos outros nos amamos.
Por isso que na segunda leitura de hoje de São Paulo, carta ao Efésios, ele nos diz assim: irmãos, se ao menos soubesseis da graça que Deus me concedeu para realizar o seu plano a vosso respeito, e como por revelação tive conhecimento do mistério. Este mistério Deus não os fez a conhecer aos homens das gerações passadas, mas acaba de me revelar agora pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Os pagãos são admitidos na mesma herança, são membros do mesmo corpo, são associados à mesma promessa em Jesus Cristo por meio do Evangelho. Palavra do Senhor. Então hoje nós podemos ver o que? Esta segunda leitura de São Paulo, ela sintetiza, ela concretiza, mostrando que esta vinda de Deus e aquilo que Deus, que ele chama de mistério, esse mistério revelado é o que nós vemos e sentimos, o rosto, a presença de Deus, que é em Jesus Cristo. Esse Deus que veio como menino e se faz homens e nos mostra o quê? Como que nós devemos viver pela nossa solicitude e qual que é a nossa função, nós como batizados, nós como cristãos? Anunciar esse Evangelho, a boa nova, para que quando nós irmos ao encontro desta luz, irmos ao encontro desse Jesus, o nosso coração seja revigorado, o nosso coração seja regenerado e assim nós expulsemos da nossa vida todas as trevas, todas as angústias, todas as opressões, tudo aquilo que nós desejamos, a ganância do poder, para que aquilo que Jesus nos quer que todos nós tenhamos uma vivência solícita, uma vivência fraterna. Que o Espírito Santo de Deus nos ilumine e nos fortaleça e nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.